Se você aplicar tudo que eu ensino nesse vídeo, eu te garanto, o seu salão vai se tornar o mais conhecido da cidade. Fique até o final que você vai aprender nesse vídeo o que muitos cursos pagos ensinam. Vamos dividir o conteúdo aqui em duas partes. A primeira parte é os principais erros que estão impedindo a sua empresa, o seu salão, de crescer. E a segunda parte é como criar um funil de vendas. E dentro dessa parte do funil de vendas, você vai aprender sobre postagens que impactam, tráfego pago, tráfego orgânico, WhatsApp para vendas e um segredo que minhas clientes utilizam para escalarem suas vendas. Um dos principais erros é contratar blogueiras para fazer a divulgação do produto, do serviço do seu salão. As seguidoras das blogueiras geralmente não têm a mesma característica dos seus clientes, das clientes que vão até o seu salão. Então, se você for utilizar blogueiras para divulgar o produto, o serviço do salão, tem que ter sempre isso em mente. As seguidoras dela devem parecer com o seu tipo de cliente, porque senão não faz nenhum menor sentido anunciar. Outro problema em anunciar com blogueiras é o seguinte: você pode até olhar lá no perfil delas, que você vai ver todos os vídeos que ela está fazendo a blogueiragem, está fazendo o conteúdo delas mesmo. O que acontece? Viraliza, estoura, mas na hora que ela está fazendo uma divulgação de um produto ou de um serviço, a taxa de engajamento cai bastante, a quantidade de visualizações cai muito. Se você utilizar esses vídeos dela, né, para divulgar o seu produto ou serviço, você vai ver que a taxa de engajamento vai cair. Não é tão interessante para a gente. E como é que você pode reverter isso? Primeiro, você escolhe uma blogueira que tem a ver com o seu produto, com o seu serviço. Por exemplo, você pode escolher uma blogueira que ensina sobre cabelos, sobre maquiagem, vai depender do produto que você oferece no seu salão. Aí você vai escolher esse tipo de blogueira, claro, né? Não pode ser uma concorrente. Tem que ser uma blogueira que fala sobre isso, que dá dicas e tudo. E também pedir para que ela faça o seguinte: na hora que ela for divulgar o seu produto ou o seu serviço, ela tem que divulgar durante um vídeo de blogueiragem. Porque não adianta ela fazer um vídeo específico só para divulgar o seu serviço e ter uma taxa de engajamento ruim. Isso é prejudicial tanto para ti, como dona do salão, como também para a própria blogueira, que isso diminui a taxa de engajamento dela. Então, para que dê certo esse lance de utilizar blogueiras para divulgar o seu produto, o seu serviço, o que você tem que fazer? Tem que pedir para que ela crie conteúdo, a blogueiragem dela, e no meio desse conteúdo ela fale sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o seu salão. O próximo erro que eu vejo muita gente cometendo é anunciar em páginas de fofocas, em páginas de notícia, blogs da cidade. Isso aí é totalmente prejudicial. Por exemplo, aqui na cidade, eu estou aqui mexendo, vendo os status da página mais famosa aqui da cidade. Aí do nada tá falando lá de bebedeira, no outro story está falando de um acidente que teve em uma rua X, e no outro story tá lá, um salão. Não faz o menor sentido, justamente porque o pessoal que está assistindo aquela história não é o seu tipo de cliente, não é o seu cliente ideal. Então você está desperdiçando dinheiro com algo que não vai te dar tanto retorno, enquanto você poderia estar aplicando esse dinheiro em outra coisa que ia te trazer um retorno muito maior. Fazer postagens institucionais demais também é bastante prejudicial, é um erro gravíssimo que está te impedindo de crescer, de alavancar suas vendas. Por quê? O nosso cérebro já criou uma aversão a propagandas, a anúncios. Então, tudo que parece anúncio, tudo que parece propaganda, o nosso cérebro já rejeita automaticamente. E é por isso que se você entrar em perfis grandes de blogueiros, você não vai ver nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de postagem estilo flyer, estilo institucional. E o institucional é justamente esse que eu estou mostrando aqui na tela. Ó. Por exemplo, isso aqui é muito institucional. Esse tipo aqui, ó, é institucional. Não fica interessante você postar, olha só. Mais um estilo de postagem institucional. Isso mata o engajamento do seu perfil, não cria nenhuma proximidade com os seus clientes. Você pode até fazer um teste. Pegar uma foto de um antes e depois e colocar uma foto de um flyer desses, institucional, você vai ver que um deles vai ter bastante engajamento e o outro não. E justamente o que vai ter baixo engajamento é esses que são institucionais, que são cara de propaganda, coisa que parece que você contratou alguém para fazer aquilo. E aí perde toda a credibilidade, o seu cliente tá se sentindo assim, né, tá querendo me vender alguma coisa. Então o cérebro da pessoa já desliga para essa parte, já ignora e pula aquela postagem, nem dá bola, entendeu? Então você precisa criar postagem, conteúdos que não pareçam institucionais. Panfletagem digital, você sabe o que é isso? Panfletagem digital é você pegar, fazer a mesma coisa que o pessoal faz na rua. Eles pegam ali o produto, o serviço, imprimem num panfleto e saem entregando para pessoas aleatórias. Tem muita gente que faz isso
donas de salões e empreendedoras fazem bastante isso na internet, no intuito, claro, de conseguir mais clientes, de atrair clientes antigos. Só que aí se você ficar só pegando arte institucional, novamente, mandando no WhatsApp, mandando no direct, mandando nos stories, não é interessante, porque as pessoas simplesmente vão ignorar. Às vezes nem está no momento de compra dela, às vezes ela nem está com interesse, então não faz o menor sentido você ficar fazendo panfletagem. Claro, não posso mandar mensagem para os meus clientes? Pode, você deve, inclusive, a gente vai aprender mais adiante sobre isso. Mas você não pode ficar fazendo a panfletagem barata, mandando textos longos e artes institucionais lá no WhatsApp ou nos status, porque isso não vai atrair de forma nenhuma os seus clientes. Pode atrair um aqui e acolá, mas a maioria vai simplesmente excluir. É que você está gastando o seu esforço, sua energia com a coisa que não vai te trazer tanto retorno, enquanto você poderia estar utilizando algo que te dê muito mais lucro. A gente também não vai ficar focado aqui só nos erros. Essa foi a primeira parte. E agora a gente vai falar sobre o que você deve fazer, o funil que você deve aplicar para atrair bastante clientes e fazer a sua empresa ser a mais conhecida da cidade. E lá no topo do funil, eu gosto de colocar as postagens, exatamente. A sua postagem, ela tem que ser multiplataforma. Ou seja, é uma das principais coisas que você deve fazer. Tirei uma foto aqui da cliente, vou postar no Instagram. Isso é uma foto? Por que você não posta lá no Facebook também, na página? Por que você não posta também lá no TikTok? Por que você não posta no Threads, no Twitter? Entendeu? Então, utilize várias plataformas, porque, por exemplo, se você alcança 100 clientes no Instagram, alcança 100 clientes no Facebook, alcança 100 clientes no TikTok, alcança 100 clientes dentro do Threads, então você está alcançando ali 400 clientes. Coisa que você ia precisar fazer 4 postagens para alcançar ali no Instagram, 400 clientes no Instagram, pegando apenas uma postagem divulgando em várias plataformas, você vai estar alcançando muito mais. E é só reutilizar, entendeu? Claro que o ideal é você criar conteúdos específicos para cada plataforma. Mas se você não está com tempo, com disposição necessária para fazer isso, você pode reutilizar aquela postagem que você estava fazendo para o Instagram e multiplicar, jogar ela para as outras plataformas, para o Facebook, para o Twitter, para o Threads, para o TikTok, enfim. A mesma coisa do vídeo. Criou um vídeo, posta o vídeo também lá no Facebook, posta lá no YouTube, posta lá no TikTok. Não fica preso somente ao Instagram, porque o Instagram pode cair também a qualquer hora. Pode ser que outra rede mais importante surja, entendeu? Então não fica limitado ali o Instagram. Reutiliza aquela sua postagem e posta também em outras plataformas, que isso vai te trazer muito mais visibilidade orgânica. Além de você fazer conteúdos multiplataformas, você deve fazer conteúdos que não pareçam propaganda e conteúdos que sejam de interesse do cliente. Porque muitas das vezes a gente está ali empolgado em divulgar nosso produto, nosso serviço, e a gente acaba criando coisas que só a gente gosta de falar. E as pessoas não estão interessadas em ouvir. Então você deve criar conteúdos que atraiam clientes e que esse conteúdo tem que ser do interesse do cliente. Por exemplo, se você ficar falando só de cabelo, de frizz, essas coisas, não está sendo do interesse da sua cliente. O que ela está querendo? Ela está querendo autoestima, ela está querendo se entreter. Então você deve criar conteúdos que sejam nesse estilo. Por exemplo, conteúdos que mostram a dor dela. Ela tem algum problema, ela teve uma experiência ruim com algum salão, teve corte químico, o cabelo dela não ficou como gostaria. Você pode criar conteúdos assim, né? Recuperamos cabelos danificados por outros salões, tal. Devolvemos a sua autoestima, fazer algumas fofocas de vez em quando. Lembra, o Instagram é uma rede social para você socializar. Então você não pode ficar falando só de serviço, 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 produto, 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 nem vendendo, vendendo, vendendo. Você tem que socializar com o seu cliente para que você consiga reter a atenção dele, você consiga atrair. Crie conteúdos assim que você vai ver que já vai fazer um diferencial muito grande, que eles já vão ter um alcance muito maior. Quer ver só? Dá uma olhada. Entra lá no seu Instagram e procura as postagens que pareçam flyer, que são institucionais. E você vai ver que eles têm pouca quantidade de engajamento. E agora, aquele seu vídeo, aquela sua foto que você postou de um momento em família, com seu marido, com seu filho, tem muito mais engajamento, tem muito mais curtida, porque isso conecta o ser humano que está do outro lado da tela. Então, quando você criar um conteúdo, pensa nisso. Eu tenho que me conectar com o ser humano que está do outro lado da tela, tenho que criar conteúdo que atrai a atenção dele, não apenas conteúdo de vender, não apenas conteúdo só cabelo, não. Você cria conteúdos, como eu falei lá da blogueira.
ela tem que criar a blogueiragem dela e no meio da blogueiragem mencionar o seu cabelo. Você também deve fazer essa mesma coisa no seu perfil, falar de outras coisas e relacionar ao seu salão, ao seu produto, ao seu serviço. Não fica focada em fazer só postagem, flyer institucional. Crie coisas que não pareçam propaganda. Quanto menos parecer propaganda, quanto mais natural, quanto mais parecer que foi você que fez, melhor. Claro, eu não estou falando aqui de fazer coisas feias, não. Você tem que tirar as fotos boas, fotos bonitas, mas não fazer institucional. Tire fotos legais, mas escreva ali dentro do próprio Instagram. Você consegue botar lá nos stories e escrever com o mesmo texto da ferramenta dos stories. Fica muito mais interessante para o seu cliente ver aquilo, porque não é uma propaganda, é uma coisa que você mesma fez. Então a gente já tem que ir para o próximo ponto, mas eu gostaria de falar muitas outras coisas sobre postagens, mas dentro desse vídeo aqui não vai dar certo. E se você quer que eu fale mais sobre postagens no Instagram para salões de beleza, comente aqui embaixo que a gente pode estar trazendo esse vídeo para vocês. A próxima etapa do nosso funil é sobre o tráfego. Aqui nós estamos fazendo o funil como se fosse, na verdade, etapas. A primeira etapa é justamente as postagens que você faz lá no seu Instagram e nas outras plataformas. A segunda etapa é sobre o tráfego, que se divide em dois, tráfego orgânico e tráfego pago. A vantagem do orgânico é que você não vai pagar nada por ele. Você cria ali o conteúdo e ele alcança diversas pessoas sem você ter que investir nem um centavo naquele vídeo ou naquela postagem. A desvantagem é que ele alcança diversas pessoas e muitas dessas pessoas não são os seus clientes ideais. Seu vídeo pode até viralizar, atingir 100 mil pessoas, mas dessas 100 mil, apenas 100, 50, 5 pessoas seriam seu cliente ideal e está dentro da cidade onde você oferta o seu produto ou serviço. Fora que você tem que ter várias estratégias interessantes, demanda bastante tempo para você produzir o conteúdo e constância também, para ficar lançando direto na rede. Ou seja, você fica ali dependendo muito do algoritmo, da sua constância, enfim. E já no tráfego pago, não. Você, apesar de investir uma grana, você consegue direcionar o seu conteúdo para o público X, Y, Z, que é o seu cliente ideal. Então você pode utilizar ali o tráfego pago para impulsionar suas vendas, atingindo o cliente ideal. E para que o seu anúncio dê certo, você precisa ter uma copy persuasiva, precisa direcionar a pessoa para algum local, por exemplo, o WhatsApp, que a gente vai falar já já sobre ele, e o seu conteúdo, ele precisa alcançar o público certo. Muitas vezes a pessoa vai lá, aperta no botão me impulsionar e pronto, acha que está fazendo o tráfego pago bem feito, mas na verdade não. Ali naquele botão, você não consegue especificar detalhadamente para o Instagram, para o Facebook, que tipo de público você quer alcançar, que tipo de cliente você quer alcançar. E isso também faz com que você atraia apenas seguidores, engajamento e vendas que é bom, agendamento que é bom, não. Então, para que você crie anúncios de forma correta, você precisa ir lá no gerenciador de anúncios, na plataforma específica do Facebook, para você fazer anúncios profissionais. Se você ficou interessado sobre o anúncio, você também pode comentar aqui abaixo pedindo que eu crie um vídeo específico de como anunciar para conseguir clientes para salão de beleza, que eu vou estar ensinando aqui também. E não adianta nada você fazer conteúdo interessante, você fazer tráfego pago, você levar o pessoal para o seu WhatsApp se você não tem um script, um fluxo de vendas. Você precisa ter um script detalhado para saber o que fazer, o que responder quando o cliente perguntar o valor, quando o cliente perguntar X, quando o cliente perguntar Y. Você precisa saber o que falar e como conduzir a conversa até o fechamento. Não vai adiantar nada você criar conteúdos impactantes, uma copy bacana, fazer tráfego pago e nem divulgar com blogueira se você não souber vender no 1 a 1 ali no WhatsApp, se você não souber conduzir a venda. Então você precisa aprender a dominar o WhatsApp e a dominar estruturas e scripts de vendas para que você consiga aplicar isso na sua empresa e fazer o fechamento, para que você consiga agendamento. Muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa divulga o serviço, divulga o produto, divulga ali o salão através do tráfego pago, recebe bastante mensagens, mas pouco agendamento. Acontecia isso bastante com uma cliente minha de Brasília, a gente fazia os anúncios personalizados, alcançava o público correto, recebia muitas mensagens por dia, e aí eu pensava que ela estava bombando, que ela estava fechando vários clientes, que a agenda dela já estava lotada. Aí eu peguei e mandei mensagem para ela, ei, hoje o dia bombou, hein? Hoje a semana foi top. Muita gente mandando mensagem, tal. Aí ela, muita gente mandou mensagem, mas não consegui fechar ninguém. Aí eu, uai, como assim? Não fechou ninguém? Tanta mensagem que você recebeu.
não fechou ninguém. Ela, não consegui fechar ninguém. Então tem alguma coisa errada aí. Eu pedi para ela me mandar os prints das conversas no WhatsApp e eu percebi o erro estrutural que ela estava fazendo. Então a gente adaptou a conversa dela e através disso, né, a gente conseguiu resgatar aqueles clientes que sumiram, que veio muita gente dos anúncios, mas ela não teve uma estratégia correta no WhatsApp, ela acabou perdendo a venda. E aí a gente teve uma estratégia para resgatar esses clientes e os próximos clientes que já vinham através dos anúncios, ela já estava conseguindo fechar. Tanto que a gente conseguiu lotar a agenda dela do mês. E se você quer aprender também a como vender no WhatsApp, eu vou deixar um link aqui na descrição do meu curso, Destrave Suas Vendas no WhatsApp, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a vender utilizando o WhatsApp e fechar vários clientes para lotar a sua agenda. Antes de te revelar os segredos que minhas clientes utilizam para escalarem as vendas, você deve estar se perguntando: Lucas, então eu tenho que investir num gestor de tráfego, tenho que pagar os anúncios, tenho que contratar um social media e ter um bom vendedor para destravar minha empresa e crescer na internet? Você teria que fazer isso. Porém, cada um desses ia te custar no mínimo R$ 1.500 por mês. No total, você teria que gastar R$ 5.000 todos os meses, o que daria R$ 60.000 por ano para que você destravasse a sua empresa. E ficando refém, contando com pessoas que não estão tão interessadas no sucesso da sua empresa quanto você. E é por isso que eu estou fazendo uma mentoria exclusiva com um grupo de pessoas que mandaram mensagem aqui no grupo do WhatsApp, onde eu vou ensinar na prática o passo a passo a como criar vídeos que impactam e convertem, a como fazer anúncios dentro da plataforma do Facebook, anúncios que atingem o seu tipo de cliente ideal, como utilizar scripts e fechar vendas no WhatsApp, como resgatar clientes antigos que nunca mais retornaram para o seu salão e a como criar ficha no Google Maps para atrair clientes que estão pesquisando sobre o seu produto, sobre o seu serviço lá no Google e levar todos eles para o seu salão e lotar a sua agenda. Se você ficou interessado, pode mandar uma mensagem para a gente através do link ou do número que está aparecendo aqui na tela, que a gente vai conversar com você sobre isso. E como prometido, eu vou ensinar agora para vocês 3 coisas que minhas clientes fazem para escalarem as vendas e sempre ter a agenda cheia. A primeira coisa é a experiência do cliente. Quando o cliente chegar lá no salão, elas entregam uma experiência tão marcante que o cliente fica com vontade de ficar ali e de voltar mais vezes. Então você precisa criar alguma coisa que seja marcante. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela atende bastante mães e eu descobri que ela atendia muitas mães justamente por causa da experiência. As mães levavam as crianças para o salão, o marido dela ficava cuidando das crianças enquanto ela atendia a cliente. As mulheres ficavam tão impactadas com aquilo que voltavam muitas outras vezes. Então você tem que encontrar uma forma de agradar o seu cliente, causar uma boa experiência para ele. A segunda coisa que fazem minhas clientes alavancarem bastante é o fato delas pedirem indicações. Por exemplo, nesse caso da mãe, onde a mulher vai lá, levou os filhos, gostou tanto e gostaria de voltar mais vezes para o salão. O que minha cliente fez? Perguntou para ela se ela não teria outras amigas com filhos também, que estavam passando por dificuldade de encontrar um salão por conta das crianças e tal. Falou para que ela trouxesse essas mulheres até o salão dela, ou pediu o contato delas também, para que ela mandasse mensagem e tal, para falar da experiência e tudo. E as mulheres faziam isso, elas contavam a experiência para as amigas e as amigas ficavam com muita vontade e iam lá no salão também. Isso fazia com que ela ganhasse mais clientes com custo zero, porque quando você gasta em anúncio, você está gastando ali para conseguir um cliente. Aí você tem o CAC, custo por aquisição de cliente. Mas quando esse cliente que você já adquiriu através do tráfego indica você para outra pessoa, para um amigo, para um familiar, então aquele outro cliente está vindo a custo zero. E isso ajuda você a escalar as suas vendas e investir mais em marketing digital. Uma coisa também que é muito importante, e essa daqui é a terceira dica que eu vou te dar, você precisa ter um diferencial único. Por exemplo, lá em Portugal eu tive uma cliente que ela tinha um diferencial único e isso era perceptível pelas pessoas que seguiam ela. Se você entrasse lá nos seguidores dela, você iria perceber que a maioria das mulheres que seguiam ela são mulheres com cabelos loiros, porque o diferencial dela era justamente de atender loiros. Ah, ela deixava de atender outras clientes? Não, ela atendia diversas clientes morenas, morenas iluminadas, cabelos cacheados, enfim, ela atendia diversos. Mas o diferencial único dela é que ela era melhor em fazer um trabalho para
clientes loiras, ela era melhor. E aí tem muitas clientes minhas também que têm o seu diferencial, por exemplo, que são especialistas em cachos. Elas aplicam isso, elas têm um diferencial único. E não um diferencial único apenas na questão do tipo assim, eu sou especialista em cachos, sou especialista em cabelos loiros. Não, o seu diferencial não pode se limitar só a isso, claro, essa daí é a sua especialização. O seu diferencial tem que ser alguma característica sua ou alguma coisa que você aplica, que você mostra para suas clientes, que te diferencia das outras. O fato de você utilizar bandanas coloridas. Todo vídeo você faz, você tá com uma bandanazinha. É bandana? Não lembro se o nome é. É bandana? Não lembro se o nome é bandana mesmo. Uma tiara, coisa assim. Bandana. Vou falar que é bandana, viu? Mas é tipo um laçozinho. Se todo dia você fizer um conteúdo com um lacinho diferente, isso já vai te causar uma diferenciação. Então você tem que procurar algo que te destaque da multidão, porque se você for na sua cidade olhar a quantidade de salões que existe, você vai ficar impressionada, claro, né? Você vai ver que a concorrência é alta. Mas acontece que todos eles são mais do mesmo. Se você olha o perfil do Instagram de um salão, você vai ver que ele é praticamente igual ao perfil de outro salão da mesma cidade. E isso não causa nenhum impacto visual, nenhuma diferenciação. É mais do mesmo. Então, se você quer se destacar na sua cidade, você precisa ter algo, precisa ter um diferencial único. Além, claro, da sua especialização, que também é um diferencial, certo?